Você está prestes a embarcar em uma viagem rumo ao passado. Mesmo se você for um passageiro frequente, preste atenção às nossas instruções. Não mude absolutamente nada, sob pena de criar uma realidade paralela ou de ameaçar sua própria existência. Ou simplesmente faça o que quiser. O passado já aconteceu com a sua visita e nada pode mudar isso. Confuso? No vídeo de hoje, vamos entender como funciona a tão falada viagem no tempo. Eu sou JC e seja bem-vindo ao canal Uma Dose de Curiosidade. Antes de começarmos, é importante dizer que esse vídeo é baseado nos artigos do blog Darkside e da BBC. Vou deixar o link na descrição para você dar uma conferida depois. Tem muita coisa bacana em ambos os sites. Agora, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Para a ciência, o conceito de viagem no tempo consiste na possibilidade de mover-se para trás ou para frente através de pontos diferentes no tempo. Há algumas teorias da física que exploram este conceito e até mesmo a chance de transporte, como é o caso dos famosos buracos de minhoca. Porém, do ponto de vista prático, os físicos estão convencidos de que tais viagens seriam muito improváveis. Afinal, se a viagem no tempo algum dia se tornasse uma realidade, por que não recebemos visitantes do futuro até agora? A própria ciência tem algumas respostas para esta pergunta. Uma das teorias sustenta que não é possível viajar ao passado em que a tal máquina do tempo não tenha sido criada. Agora, vamos a um exemplo. Você teria a possibilidade de voltar ao final de 2019 e evitar o desencadeamento da pandemia do coronavírus. Sua missão seria encontrar o paciente zero, pouco antes dele ser infectado. Parece bom, não? O problema é que um pequeno detalhe o impediria de completar essa missão. É verdade que algumas interpretações da física teórica afirmam que a viagem no tempo é possível. Albert Einstein, por exemplo, estava ciente que suas equações permitiam, em princípio, viagens no tempo. Essa possibilidade teórica, entretanto, esbarra no que os cientistas chamam de paradoxo, que tornaria logicamente impossível que a viagem acontecesse. Para entender o que é um paradoxo, vamos voltar à história da pandemia. Se você viajar ao passado e evitar que o paciente zero seja infectado, um paradoxo é criado imediatamente. Ou seja, se você conseguisse impedir o início da pandemia, hoje não teríamos uma pandemia, portanto, não haveria motivo para viajar ao passado. Assim, você não viajaria ao passado e não poderia evitar que a pandemia se desencadeasse. Esse é o paradoxo, um ciclo infinito que cria uma inconsistência lógica e destrói a ilusão da viagem no tempo. Enquanto a possibilidade de viagem no tempo não avança no campo da ciência, na ficção científica ela é um tema recorrente. H.G. Wells é um dos responsáveis pela popularização do conceito com seu romance A Máquina do Tempo, publicado em 1895. No último século, essa teoria se abriu a diversas possibilidades na ficção, seguindo duas cartilhas principais sobre como ocorreria esse tipo de viagem. Na possibilidade 1, a história não pode ser mudada. Alguns entendimentos de causa e consequência podem causar um pouco de estranheza, mas se você entender bem as regras desta teoria, fica bem mais fácil de entender. Quando pensamos que a história não pode ser mudada, estamos nos referindo a uma linha de tempo, de acontecimentos, que é estática. Os personagens que viajam no tempo são incapazes de mudar os eventos do passado porque ele já aconteceu exatamente desta forma. Nessa teoria, a história é consistente. Tudo sempre aconteceu assim e sempre irá acontecer. Qualquer tentativa para violar essa consistência está fadada ao fracasso. Para entender melhor, pense em um livro que você está lendo. Todas as páginas já foram escritas no momento em que você começou a ler. A história e suas personagens seguirão para o mesmo desfecho, independentemente da sua velocidade de leitura
ou de quantas vezes você decida reler algum capítulo. Por mais que você queira, isso não será capaz de mudar o fim da história. Um tipo de acontecimento que pode causar um pouco de confusão nesse tipo de cenário é quando o viajante no tempo aparentemente interfere no passado, mas sem alterar o curso das coisas. No presente daquele personagem, o mesmo passado já havia ocorrido, inclusive com sua presença. Não há livre-arbítrio aqui, tudo já aconteceu. Outra possibilidade explorada ainda, dentro desta teoria, é de que uma viagem ao passado não seja capaz de alterar o futuro, mas de criar uma nova realidade, com uma história paralela em um outro universo. Isso significa que a linha do tempo de onde veio o viajante do futuro continua a existir, só que sem este personagem, que agora vive na nova linha do tempo. Esse tipo de possibilidade é explorada com certa frequência no universo dos super-heróis nos quadrinhos, mesmo quando adaptado para o cinema, como ocorre em Vingadores Ultimato. Na segunda possibilidade, a história pode ser alterada. Alterar o passado pode ter consequências, como já mostrado nos filmes De Volta para o Futuro e Efeito Borboleta. Porém, como explicar que essas alterações não tenham consequências muito mais abrangentes, mudando inclusive o curso da história? Uma das teorias dentro da possibilidade de interferência no passado sugere que, assim que os acontecimentos são mudados, o universo busca entrar em um curso novamente. Ele corrige tais alterações, impedindo a descoberta de formas de viajar no tempo. Para as obras de ficção científica, a saída mais simples para evitar todo este caos é restringir a capacidade de viajar no tempo a alguns poucos escolhidos, seja através de poderes psíquicos, máquinas do tempo, um medalhão ou um DeLorean modificado. Em todos os casos, tais viajantes ganham consciência da sua própria responsabilidade em voltar a outras épocas e das consequências de seus atos nos rumos da humanidade. Mas quero saber de você, se tivesse a oportunidade de viajar no tempo, para onde iria? E se chegou até aqui, avalie o vídeo, não custa nada. E se é novo no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva e ative o sininho das notificações para ficar bem informado e me dar aquela força. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!